Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu sou fisioterapeuta e hoje a gente vai falar sobre a tosse. A tosse ela pode ser muito frequente, muito incômoda para algumas crianças. Ela pode ser uma tosse crônica, que é um sofrimento para a criança e para a família, mas a tosse ela precisa ser melhor compreendida como um sintoma, porque ela pode ser muito importante também. A tosse é a maneira com que o nosso corpo se defende de corpos estranhos ou de secreções que estão nas vias aéreas. Então, se você tem alguma coisa que está interferindo na passagem livre do ar nas vias aéreas para o teu pulmão, o teu corpo ele vai ter uma reação reflexa, que é inspirar o ar fundo e tossir. Você cria uma pressão positiva que faz com que seja eliminado para fora esse corpo estranho que está na sua veia aérea. E é para isso que a tosse serve. Ela serve como uma proteção nas suas vias aéreas. E por isso temos que ter cuidado com os xaropes antitosse. Porque os xaropes antitosse, eles agem inibindo esse reflexo de defesa nas nossas vias aéreas. Então a gente tem que ter muito cuidado antes de tomar qualquer xarope. Precisa ser uma recomendação médica exclusiva para cada caso. Porque o antitussígeno reduz o reflexo, ele reduz a tosse e faz com que o catarro fique acumulado nas vias aéreas do seu filho. E é isso que a gente não quer, é isso que a gente precisa evitar. A tosse ela ajuda a mobilizar e a retirar esse catarro que está nas vias aéreas. A tosse ela é comum como uma expressão de resfriados, de gripes, de sinusites, das traqueobronquites virais, mas também ela pode ser por uma origem bacteriana, e aí sim tem-se a necessidade de entrar com antibiótico aí para conseguir matar essa bactéria, mas tudo isso com orientação médica. Uma coisa é certa, que como mãe ou como fisioterapeuta, eu vou dizer para vocês que os seus filhos vão ficar resfriados. O que a gente precisa é evitar ida constante em emergência sem necessidade. Porque resfriados e gripes são as doenças mais comuns na infância. E o que pode acontecer de ruim é a evolução de uma gripe ou de um resfriado para uma coisa mais séria, como por exemplo uma sinusite nasal. Mas aí a gente tem que estar observando quais são os sinais e sintomas. Depois de uns 3 dias com tosse, com febre, com coriza, passou esses sintomas e aí uns 2 dias depois esses sintomas voltam, aí sim a gente tem que se preocupar, porque aí pode ser uma complicação daquele resfriado que ela apresentou no início. Daí sim, daí é hora de você procurar o seu médico, porque pode ser uma complicação. Mas, para deixar claro, se a criança está em qualquer momento com falta de ar ou com uma febre muito alta e incontrolável, não hesite em ligar e procurar o seu pediatra. Temos que levar em consideração que tudo no nosso organismo que está em fluxo está limpo. E tudo que está parado está em risco de ter uma contaminação. E nas vias aéreas a mesma coisa. As nossas vias aéreas produzem secreções e a gente precisa estar hidratando as nossas vias aéreas para que essas secreções não fiquem paradas, evitando assim que sejam contaminadas por uma bactéria. Existem algumas medidas que a gente pode estar fazendo para facilitar o nosso organismo a expulsar essas secreções. A principal delas é hidratar as secreções, hidratar as mucosas. Tornando essas secreções mais fluídas, a gente vai estar facilitando, ajudando o nosso organismo na eliminação. Pode aumentar a tosse no início, porque é normal, a gente está aumentando a fluidez, está deixando mais fluida essa secreção. Então a gente vai ter que tossir mais para conseguir expectorar, para conseguir tirar ela do nosso organismo e tá tudo bem. O importante é que a gente consiga tossir e eliminar a secreção. E não se preocupe se a criança não cuspir o catarro. Por reflexo, quando o catarro vai até a boca, a criança acaba engolindo e não tem problema nenhum. O catarro saiu das vias aéreas, é isso que a gente queria, e ele vai para o sistema digestivo e depois ele vai ser eliminado com as fezes. Não tem problema nenhum. Pode ser que a criança tenha algum tipo de reação, porque a acidez do catarro pode estar provocando alguma náusea, porventura algum vômito, depois ele vai ser eliminado com as fezes e esse mal-estar vai passar. O importante é que a gente tire esse catarro das vias aéreas. Uma forma fácil de hidratar as vias aéreas é utilizando um soro morninho. Com uma ampola, com a ajuda de uma ampola, tu dá uma aquecida nesse soro fisiológico, tem que ser soro fisiológico.
com aquela técnica de virar o rostinho da criança para o lado e na narina de cima a gente vai colocar algum sorinho para aí sim lavando toda essa região nasal e paranasal, ajudando assim na limpeza do seio nasal e na eliminação das secreções. Uma outra forma é a nebulização. A nebulização também ela é muito eficaz, ela é muito importante para ajudar a hidratar essa secreção, porque essa névoa de sorinho, que tem que ser sempre com soro fisiológico, nunca com água normal, com o soro, e assim esse vapor, essa névoa de soro vai para as partes mais profundas da via aérea e vai ajudar a eliminar essa secreção. A nebulização ela também pode veicular alguns remédios específicos, mas isso somente com orientação do seu pneumologista. Nunca se automedique, nunca medique a sua criança sem antes ter uma consulta e uma avaliação com o médico para poder ver se essa situação ela é recomendada ser utilizada com medicamento ou não. Mas nebulizar somente com soro fisiológico em casa não tem problema nenhum, ele é muito benéfico e ele previne muitas vezes a ida até uma emergência, porque quanto antes a gente consegue eliminar essa secreção, melhor vai ser o estado geral da criança. O vapor também ajuda, então você pode ligar o chuveiro ou depois de tomar um banho, ficar com aquela criança uns 10 minutinhos no banheiro para que ela inspire esse vapor e esse vapor vai ajudar na eliminação da secreção. Ou então líquidos quentes, como um leitinho quente, um chocolate quente, uma sopinha, e vai fazer com que esse vapor que sai da comida quente ajude na hidratação das vias aéreas e depois, por consequência, na eliminação da secreção. No início sempre aumenta um pouco mais a tosse, mas tudo bem, porque tá tendo o efeito que se quer, que é fazer com que solte mais essa secreção, ela fique mais fluida, para aí sim, com a tosse, ela conseguir ser eliminada do corpo. Mas lembre, se a criança ela tem febre alta ou qualquer sinal de dificuldade respiratória, você tem que ir imediatamente para emergência, tá? Porque pode ser uma coisa séria. Mas se a criança está sem febre, num estado geral bom, mas ela acorda à noite com essa tosse incômoda ou com tosse seca, tente hidratar antes da via aérea dessa criança para ajudar na expectoração, no alívio desse sintoma de tosse, antes de tu levar ela na emergência. Porque às vezes com uma simples lavagem nasal ou então com um vapor do banho ou uma nebulização, esse sintoma ele já pode ser aliviado e aí você vai estar evitando ir em uma emergência sem grandes necessidades. Hidrate bastante essa criança se ela está com tosse, associada a essa lavagem nasal com frequência, vai deixar a tua criança muito mais confortável e respirando muito melhor. O que pode ser o segredo para o sossego de muitas noites com resfriado e gripe de seus filhos. Esse tipo de limpeza nasal ele é curativo, ele pode até evitar a utilização de antibióticos se a limpeza nasal for realizada precocemente. Espero que a sua criança melhore logo. Não esqueça de deixar um like se você gostou, se inscreve no canal para ficar sabendo quando o outro vídeo for ao ar e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!